Mais uma live, já estava com saudade de vocês. Hoje eu convidei a doutora Crislane para estar comigo, para nós falarmos de tratamentos corporais, porque agora é a hora, né, de nós começarmos os nossos tratamentos de Fique Feliz com Seu Corpo em 2021, já que esse ano nós tivemos aí um período totalmente atípico. Olá, boa noite, doutora Gislaine, tudo bem? Olá, doutor, tudo bem? Boa noite a Boa todos. boa noite a todos, muito bem-vinda. Nós estava falando aqui que a gente hoje, esse ano, tivemos um ano completamente atípico. Você está me vendo? Eu coloquei no 4G agora que achei que estava travando. É melhor, 4G é bem melhor. Então, nós vamos falar aí sobre hoje tratamentos corporais, vamos ver se esse verão, né, 2021, seja um pouco mais alegre do que a gente passou esses meses todos aí de pandemia, muita gente ficando em casa, comendo um pouquinho errado, né, algumas coisas nesse sentido. E Com você, como é que certeza. vai? Fala um pouquinho de você, como é que você passou esses últimos meses dessa pandemia? Ah, Fez exercício ou nada? esses meses foram um desafio, né? Nós até comentamos em outra live que eu ia casar esse ano. Tive que Sim. adiar a minha festa, né? Mas vamos fazer o casamento já do civil, enfim. Mas a festa fica para o ano que vem, que a gente vai poder abraçar e comemorar como a gente sempre sonhou, né? E merecem, né? Na verdade, esses relacionamentos. Você já tá namorando há quanto tempo, Bruno? Quantos Cinco anos? anos. Cinco Cinco anos. anos. Tá, tá. E o casamento vai ser aqui em São E Paulo mesmo? vai ser aqui em São Paulo mesmo. Tá. E ficou Uhum. para junho do ano que vem. Acredito que vamos ter vacina, vai dar tudo certo, né? Vamos pensar agora Hoje, no hoje eu foco vi do uma verão. notícia aí do Dória. O Dória anunciou que parece que 15 de dezembro vai ter o primeiro lote das vacinas. Eu achei sensacional, né? Na frente de Sim, todo mundo. vamos. Vamos torcer para que Estamos isso acabe torcendo, logo. né? É. E Claro. me fala um pouco, a gente E vai falar de tratamentos corporais. Você se exercitou durante essa pandemia? Como é que você fez? A sua rotina? sim, não, a gente não deixou. Aqui em casa, eu e o Bruno, a gente Uhum. ficou fazendo exercício, compramos elástico, ficamos fazendo funcional, para Sim. não fugir muito. Então, a gente manteve nosso foco de noivos e até emagrecemos bastante, né, na quarentena, mas a gente manteve mesmo. Era importante ter uma rotina, acordar e fazer tudo, Exatamente. porque senão vai virando. Se perde, né, no Se perde dia, e totalmente. acho que É. fizemos bem, assim, de manter. Porque a gente vai falar exatamente hoje esse, né, o início, né? Então a gente está amanhã, 1º de outubro, meu aniversário. Com É, 3 meses pela frente, que dá muito tempo. Outubro, novembro, dezembro é perfeito para os nossos protocolos dos tratamentos corporais. Porque as pessoas às vezes realmente deixam para os últimos meses. Esse ano foi totalmente atípico, né? Muita sim, gente não muito. conseguiu fazer exercício, a ansiedade, o estresse levou ao consumo maior de calorias, né? Então vamos correr agora atrás, né, do prejuízo. E eu acho que assim, diante de todos os tratamentos corporais, como é que você aborda? O paciente chegou para você querendo tratar o corpo. Como é que inicia? Fala um pouquinho da sua experiência, por favor. Bem, quando o paciente chega para a gente, a primeira coisa que, né, fazendo toda a anamnese e tudo, mas o que a gente sempre tenta abordar o paciente de uma forma holística, né, ele como um Uhum. todo, abordar a questão da alimentação, se é regular, se acompanha, atividade física também regular, isso é o primeiro passo, Uhum, né? E uhum, aí vamos para a queixa, né, do paciente. Normalmente é uma gordura localizada, celulite, que a gente vai abordar aí um pouquinho mais para frente. uhum, E faz parte da nossa consulta, quando tem essa queixa corporal, fazer a bioimpedância, né, que nós uhum. medimos a porcentagem de gordura, de massa magra,
para a gente poder traçar um plano, né? Uma estratégia de tratamento. Acho que é um conjunto e a gente entra com uma parte aí para ajudar, né? Uhum. Tem esse videozinho mostrando exatamente a bioimpedância, né? Que é um exame muito fácil, o paciente tem que ficar 4 horas sem tomar líquido, mas chega, entra em contato com esses dois dedos, vai fazer uma medida digital, e isso é muito importante para a gente, para quando tratar corpo, saber exatamente, né, o excesso de gordura, se é só gordura realmente externa, se tem gordura visceral, a questão da massa magra, né, que nós hoje em dia temos que trabalhar essa musculatura, é algo muito, muito, muito importante. E aí, a partir desse exame, eu acho que vai nortear. Nós temos também a nossa nutricionista, a Kênia, que vai dar uma orientação básica. Então, nós não podemos esquecer, se vamos tratar corpo, não adianta só as máquinas ou só as injeções, a gente tem que ter uma orientação, como a doutora falou, de uma maneira bastante holística, né? Os exames que estão em ordem, se tem alguma alteração hormonal, normalmente você vê alguma patologia associada que predispõe mais, ou normalmente a mulher, todo mundo tem celulite. Engraçado que eu fiz uma pergunta ali, perguntando se toda mulher tem celulite, na caixinha de perguntas. Você acredita que o número foi 82% das mulheres têm celulite? Você concorda com esse número ou você acha que é até mais do que isso? Eu concordo e até mais, né? O que falam é que é 90%, eu particularmente acho que é 100%. Eu acho que eu não conheço uma mulher que não tenha uma celulite que seja num grau mais leve, né? Então, E a explicação disso, fala um pouquinho então da celulite, dos hormônios, a partir da adolescência. Como é que começa essa história dos estrógenos afetando vocês dessa forma? Normalmente a celulite começa a aparecer quando entramos na puberdade, então tem toda essa alteração dos hormônios sexuais femininos e aí vai mudando o nosso corpo, né? Então, o que acontece o que é a celulite, né? São aquelas depressões e saliências que aparecem tanto em glúteo, interno de coxa, né? Às vezes tem algumas pessoas que têm abdômen. E normalmente nós classificamos em graus, porque isso vai ajudar a gente na questão do tratamento, né? A celulite é multifatorial, né? Então tem um fator genético, né? Uma predisposição genética que aí é difícil da gente conseguir mexer. Mas tem toda essa questão comportamental, de alimentação, de atividade física, consumo de bebida alcoólica, uso de anticoncepcional, principalmente o oral, né? Que muitas mulheres fazem uso. Acho que de fatores, acho que é basicamente isso, né? Isso é. E tem a questão da infiltração, né? Eu acho que toda mulher tem uma retenção de Retenção água de muito líquido. principalmente no período pré-menstrual. Eu acho que é a área realmente mais crítica. Olha, tem alguém aqui falando que não tem celulite. Rafa, Que olha só. sortuda! Ganhou na loteria. Ganhou na loteria. Pois é, porque principalmente mulheres, né? Então a gente vê cerca de 90% das mulheres são os dados que nós temos, e alguns homens também têm, mas os homens são mais favorecidos nisso também. Sim, porque o homem, a testosterona favorece a nós, inclusive, até queimar um pouco mais de gordura e a musculatura, né? Então, esses fatores todos são muito importantes e é importante ter realmente uma higiene de vida, né? Além da atividade física, os tratamentos, a ingestão de líquidos fundamental, sejam chás, líquidos ou água mesmo, isso é muito, muito importante. E aí, os tratamentos. Eu acho que a classificação também é importante. Hoje em dia existe uma classificação médica dos graus de celulite e que são baseados bastante naquelas traves de fibrose. É importante saber que a celulite é algo que está realmente abaixo, ali no tecido subcutâneo. Então, quando pergunto, cremes vão ajudar a celulite, né? Dificilmente os princípios ativos vão ultrapassar a camada dérmica. E a celulite está mais abaixo disso. Então, o fato de você passar um creme, você até pode ajudar
por fazer uma drenagem linfática Melhorar a domiciliar, circulação, né? né? Ajudar a Circulação. melhorar a circulação só. E você também indica a drenagem linfática para todas as pessoas, para todas as mulheres, para celulite. É Eu, obrigatório, né? eu acho que faz parte, é um dos componentes, né? Essa retenção de líquido, então a drenagem ela ajuda, então faz parte sim do tratamento. Normalmente eu indico. Sim. É, Fala. Agora, a drenagem, eu acho que é importante falar que as pessoas às vezes acham que massagem tem que ser alguma coisa muito forte e dolorida. Isso é massoterapia, é relaxamento, é muscular, é ginástica para atividade física. A drenagem linfática ela tem que ser muito delicada. A massagem de drenagem ela não pode deixar hematoma, por exemplo, né? Eu acho uhum, que às vezes as pessoas falam, me faz realmente massagem forte. Para a celulite precisa ser realmente muito, muito, muito delicado. Olha, a Rita perguntando sim. se celulite no braço, como tratar. Fala um pouquinho, então, dos tratamentos. Vamos começar falando... a Rita chegou aqui, celulite no braço, o que não é um lugar muito frequente, né? Tem que fazer um Uhum, diagnóstico diferencial para ver se realmente é celulite. Como é se que você é daria uma celulite. orientação para ela? Vamos lá. O que eu acho que é importante só um pouquinho falar antes disso, né, dessa questão do tratamento, é que, como você falou, tem a parte dos septos fibrosos, né, que vão lá, vão puxar a pele para baixo, então faz essa depressão. Tem o componente da célula de gordura que vai dar o volume, então é onde faz essas saliências. E a flacidez, né? Então, às vezes você tem uma flacidez associada e isso faz aparecer ali mais o buraquinho. Às vezes, quando você melhora a flacidez, isso já melhora essa aparência, então é um dos pilares do tratamento. Uhum, uhum. Aí, respondendo a pergunta da Rita, no braço pode aparecer também, né? E aí a gente precisa ver se tem essa flacidez associada, que aí a gente pode tratar com bioestimulador de colágeno, Uhum, podemos tratar com radiofrequência, tem uhum, uhum. uma série Uma de gama. coisas aí, né? Tem que ver se tem um pouco Mas de gordura maior, que poderia fazer uma criolipólise. porque assim, às vezes a pessoa realmente confunde, né? Chega, às vezes, com uma pele um pouquinho, com uma gordura localizada, um pouquinho de celulite, e na verdade, é como você falou, é flacidez. E a gente acaba tratando também a flacidez de uma outra forma que a gente vai falar mais adiante. Se o Carabaxião, um beijo, como combater a flacidez? É um problema a flacidez, a gente vai falar também. A flacidez ela tem um componente de colágeno, de fibras, né, de sustentação, tem a questão hereditária, tem o excesso de sol que acabou destruindo, né, todas as fibras de colágeno da flacidez. E também tem a flacidez muscular, que o Cleito está perguntando aqui muito bem, né? O Cleito Miranda, marido da Adriana. Um abraço, um beijo, Adriana. Sim, oi, Cleiton. Porque a musculação a gente vai estar falando também na sequência, porque a musculação ajuda. Obviamente, o trabalho muscular, que hoje em dia é fundamental nos tratamentos corporais, mas às vezes confunde a flacidez de pele com a flacidez muscular. Bom, Sim. diagnosticou, tem celulite. A paciente chegou para você, tem lá casca de laranja, às vezes até dolorido. Como você aborda os tratamentos? A primeira coisa que deve ser feito, que você gosta. Eu gosto bastante de associar as tecnologias, então eu gosto do Vela Shape, que nós temos na clínica, porque ele tem várias formas de abordar aí. Ele tem uma sucção que faz uma massagem mecânica, então isso já ajuda Uhum. na circulação. Ele tem o infravermelho, que também vai melhorar essa questão da circulação, e a radiofrequência, que também vai trabalhar através do calor, trabalha as fibras de colágeno e melhora a flacidez, né, associada. Então, Tá. acho que é um dos primeiros que a gente acaba indicando. Eu coloquei aqui o X-Waves, que é aquele que trabalha as traves fibróticas. Sim, Então, as ondas acústicas. são Fala um ondas pouquinho. acústicas, Uhum. são ondas acústicas que vão atuar nessa fibrose, no septo fibroso. Então, através dessas ondas, ele vai quebrando essa fibrose e aí também vai melhorando a circulação. Uhum. Normalmente, até a gente tem usado para remoção de tatuagem, né? Porque ele ajuda a quebrar mais esse pigmento, né? Através dessa onda acústica.
Exatamente. Essas ondas acústicas, elas são assim. Eu acho que é a base do tratamento da celulite. Porque, como a doutora mesmo falou, ele vai quebrando todas essas traças de fibroses. E a Tassiana, nossa filha, também me comentou hoje que uma paciente com 10 anos de lipoaspiração anterior, que ficou uma fibrose, ela conseguiu uma melhora excelente depois de algumas sessões com essas ondas acústicas. Eu acho que as ondas acústicas são usadas para várias coisas, inclusive para analgesia, para algumas dores, mas aqui na estética nós usamos bastante para a fibrose. E como você falou também, pré-tratamento de laser para as tatuagens. Então, depois da... A gente gosta muito também, como você falou, do Vela Shape. Vou mostrar aqui um filminho que tem... deixa eu ver aqui falando do aqui. O Exilis. O Exilis, na verdade, é uma radiofrequência monopolar. Então, ele esquenta, né? Essa pele vai também fazendo uma remodelação das células de gordura e tem uma ponteira refrigerada. Então, ela tem vários níveis de refrigeração para empurrar o calor para camadas mais profundas. Então, é interessante que a gente quer também melhorar essa parte dos adipócitos, das células de gordura, através do calor, neste caso, que é o Exilis, que trabalha bem a parte associada. Mas nós gostamos também do congelamento de gordura, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente falou de celulite. O X-Waves, a gente falou do Exilis, que ajuda bastante, e da drenagem linfática. O que você aconselharia como alimentação? O que é mortal para a celulite? Conta pra gente. Olha, bebida alcoólica em excesso, refrigerante, fritura, isso tem que ser evitado. Os carboidratos simples são os vilões aí, né, para o aparecimento da celulite. Em contrapartida, temos alguns suplementos que a gente consegue prescrever para ajudar na celulite, né? Quer que fale um pouquinho? Sim, fala. Pode falar os princípios ativos que você sugere. Normalmente os termogênicos vão bem, porque eles ajudam a ativar a circulação, então cafeína, chá verde, chá de hibisco, temos também a vitamina C, vitamina E, o colágeno, né, o verisol, silício orgânico, que também vai ajudar nessa formação de colágeno, são alguns, né? Tá. Eu acho que assim, super importante lembrar da questão do açúcar. Então, assim, tudo que vira, né, gordura, o açúcar, farinha branca, é o que nós chamamos de glicação, né? É o enferrujar, a caramelização das nossas células. Então, esse excesso de açúcar, né, se as pessoas entendessem que açúcar te causa uma dependência como uma droga qualquer, né? Evitar o açúcar, realmente optar por tirar isso da alimentação. Eu sempre falo que tem alguns pós que matam, né? Os pós brancos. Açúcar, cocaína, sal e a farinha branca. Porque isso tudo é muito prejudicial. E o açúcar, a Adriana Miranda está aqui conosco. Beijo, Adriana. Ela fala bem isso. Ela não come açúcar, não come doce. É difícil não comer um chocolate, Mas né? olha uma dica. Você pode comer um chocolate 70%, 80% de cacau. Você pode isso. Ou pode. Frutinha seca, eu acho que uma dica boa é fruta seca, sabe? Dá uma enganada. Então, assim, o açúcar, ele é o grande vilão. Porque o açúcar, além de causar uma dependência, né, emocional, mesmo química, você acaba gerando gordura. Você transforma isso em gordura. E a gente vê cada vez mais essa questão da resistência periférica da insulina, que é uma questão de saúde, que é muito importante ser abordado, né? E fazer a opção pelos integrais, ou os carboidratos, né, inteligentes. Mandioca, batata doce, e aí vai, porque vai dar essa energia para você fazer uma atividade física, como isso antes, e não vai aumentar a gordura nem a celulite. Então, acho que dicas de alimentação, esses termogênicos que você falou, acho super interessante. Karine, não consigo cortar o bolo. Ah, doutora, tem que cortar sim. Amanhã vai ter bolo aqui, viu? Silmara, 70% de cacau é demais. Não, é muito bom.
Sil, é uma delícia. Eu, quando tenho um ataque de vontade de comer doce, 2, 3 quadradinhos, isso é o suficiente. Então, celulite, a gente falou dos tratamentos tópicos, via oral, a drenagem linfática, e fala um pouquinho das enzimas, né, que saiu aí numa matéria de uns estudos americanos. Quais são promissoras essas enzimas? O que elas tratam exatamente? Tem as enzimas que tem uma nova que foi aprovada no FDA recentemente, que vai chegar agora nos Estados Unidos, primeiro lá, Uhum, né? uhum, E eles prometem diminuir essa fibrose, quebrar os septos fibrosos. Então, ele vai atuar nessa parte que é uma das principais. uhum, É, a base de colagenase vem de uma bactéria, Clostridium, enfim. Eles dizem que é muito bom, né? Mas vai atuar nessa parte da fibrose. A gente fica aqui esperando, por enquanto, aqui nós temos o ácido deoxicólico, né? Que uhum. nós costumamos associar, às vezes, com fosfatidilcolina, que eles ajudam nesse esvaziamento de gordura, né? Fazemos algumas sessões injetáveis, Uhum. mas por uma gordura mais localizada. Tá. E o estudo lá dos americanos, o protocolo, acho que foram 3 sessões, é 3 isso? sessões a cada 21 dias. Tá. Eu acho que é alguma coisa realmente bastante promissora, que é medicação injetável. Acho que nunca existiu nada específico para a fibrose. O que nós temos é isso que você falou realmente, os fat emptiers, os esvaziadores de gordura. Tem resultados muito bons para queixo Para duplo, papada. papada, essas gordurinhas, que eu acho que podem ser associados. Uma pergunta interessante aqui da Kitty Ortiz. Algum nutricosmético para evitar a glicação? Sim, tem um princípio ativo chamado glicoxil. Isso não é o nome do remédio, é o princípio ativo. Então, o seu médico pode lhe prescrever. E associado também com o X-Nutriment, ou Nutricolin, que são os silícios precursores de colágeno. Então, existem algumas associações assim, via oral que são bastante importantes, já que é um hábito, né, mundial e brasileiro de comer muito doce. Então, o glicoxil pode ajudar a gente a não caramelizar tanto as nossas células. Letícia, estou chegando para o bolo. Letícia, vem, a gente Ei, vai meu comemorar muito. Deus. Essa Karine, semana é difícil. para papadinho. A doutora Karina adora para papadinho. Adriana Miranda, se de fortalecer os músculos também ajuda a melhorar a celulite. A gente vai falar daqui a pouco, Adriana, sobre o Same Slim, mas na verdade ele trabalha músculo e pelo fato de ter um metabolismo muito aumentado do músculo, ele vai ajudar a queimar um pouquinho de gordura, mas especificamente para celulite, não. E doutora Karine, doutora recebendo muitos elogios aqui, hein? Ei, A Adria obrigada. Mota, a papada é uma tendência genética? Sim, Diana, é uma tendência genética, mas também um pouquinho de sobrepeso. E às vezes o queixo duplo, ele pode estar associado à flacidez ou não. A gente podia falar agora então um pouquinho de gordura localizada. O método que a gente mais utiliza, o que você falaria, que a gente mais gosta? O co-sculpting, né, que é a nossa Aham. criolipólise, é uma máquina que é aprovada pelo FDA, que ela faz esse congelamento das células de gordura. Então, ele chega, a célula ela é resfriada até uma certa temperatura, e isso vai causar apoptose, que é a morte programada dessas células de gordura. Uhum. Os estudos mostram que a gente consegue perder cerca de 25, 27% da gordura com uma sessão. Uhum. Normalmente nós falamos uma sessão. E aí tem essa perda de 25%. Alguns pacientes ainda querem aquele refinamento a mais, então pode ser feita outras sessões no local. Uhum. Tá aparecendo o filminho aqui, a colocação exatamente da ponteira. Primeiro foi demarcado, então existe uma leve sucção, que inclusive melhorou muito a sucção hoje em dia, ela é mais leve, então menos efeito colateral, menos dor e também mais rápido. A Tassiana Uhum. me falou que não são só 35 minutos em cada região a ser tratada. Então, a criolipólise é um método realmente consagrado. Deixa eu mostrar aqui. Essa é uma ponteira se vocês estão vendo aqui, então essa parte é colocada na pele e aspira. Então toda a parte de pele com gordura entra nessa ponteira. Ela é mais moderna e ela refrigera a 360 graus.
Isso melhorou muito em relação às ponteiras mais antigas, que tinham uma sucção muito mais forte, e com isso os resultados agora são mais rápidos, e o pós também é bem menos dolorido. E como Uhum. perguntaram de papada, a Diana perguntou, eu vou mostrar aqui, tem uma ponteirinha pequena, essa aqui cabe exatamente aqui. Eu não tenho, gente, ó, eu não tenho. Mas para quem tem papada, é aqui que coloca. Às vezes precisam duas, uma aqui e outra aqui. Normalmente nós fazemos duas. É difícil ter fazer uma só, porque ela é difícil de acoplar aqui nesse meinho. Então, normalmente nós fazemos duas, uma de cada lado, com uma leve sobreposição aqui. Às vezes, dependendo da extensão, até três ponteiras. Tá. E melhora muito, né? Eu acho os resultados da Melhora. criolipólise para a papada realmente das melhores situações. A Juliana Otorrino pergunta, mesmo emagrecendo, tem uma Oi, Ju. pochete e não some. A criolipólise pode me ajudar? Sim, 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 sim. É sua amiga, Juliana? É a É. Juliana Otorrino, minha amiga querida. Um beijo. Então, o que Então, fazer com a pochetezinha dela? Né? O francês chama é, de poignée d'amour, é onde você pega aqui do lado. Isso, você pode emagrecer, isso não vai embora, fica ali, infelizmente. né? Fica ali. A CRIO ajuda bem, né? Então a gente precisa avaliar só a região para ver quantas ponteiras seriam necessárias. E ainda assim, quando fica alguma coisa, a gente costuma fazer esse refinamento com os enters, né? As injeções. As injeções. Uhum. O que eu acho interessante dessa Cool Mini também é aquela área, vocês, mulheres, aquela gordurinha A que gordurinha sobra. aqui da frente do sutiã, às vezes aqui nas costas. Essa Sim. culmine também dá para usar aqui nessa partezinha do joelho, que às vezes fica só uma. Ela acopla bem também. Tá. Eu acho que foi um grande avanço. Essa culmina, essa pequenininha, o congelamento, ela teve, eu acho que teve, na minha opinião, um grande avanço desses últimos anos foi a criolipólise para essas áreas menores. Vamos lá aqui, as gordurinhas Ó, a das Karine está costas. perguntando se piora a flacidez quando faz a crio. É uma questão interessante isso, né? Porque os pacientes têm medo de tirar ali a gordura e ficar com flacidez. Uhum, O que acontece, na verdade, é porque você tinha ali uma gordura, por exemplo, na papada, você tinha uma gordura ali que estava preenchendo, né? Então, uhum. quando você tira a gordura, a pele fica um pouco mais flácida, mas já tinha essa pele aí e não necessariamente ela vai piorar a flacidez. Tem casos que realmente não tem flacidez nenhuma. O que eu observo às vezes, porque o congelamento ele é um processo inflamatório bastante importante, então inflama. Ao inflamar, muitas vezes, obviamente, existe uma produção também de colágeno causada por esse processo inflamatório. E às vezes a gente sente meio que colaba, né? Que Uhum. até o próprio processo depende muito do grau de flacidez de cada um. Eu não estou falando que a crio vai tratar a flacidez, mas às vezes isso pode ajudar. E aí nós associamos todas essas tecnologias, radiofrequência, os bioestimuladores de colágeno, para tratar a flacidez. Agora, além da gordura localizada ser tratada pelo frio, aqui mostrou o mecanismo da morte pelo frio, mas eu quero mostrar a outra possibilidade é a gente também diminuir a gordura pelo calor, que é o que existia antes da crio. Então, fontes de calor podem também destruir. Tinha ultrassom, hoje tem ultrassom micro e macro focado, antes tinha ultrassom focado, que eram destruidores de gordura por calor. Hoje em dia a gente tem uma outra modalidade que a gente usa também, que é o Fotona. O famoso, a plataforma Fotona, ele tem um comprimento de onda específico que consegue chegar a quantos graus chega, doutora, para a É, gordura? Ele pode chegar até 45 graus. Normalmente fica entre 43 e 45 graus. Tá. Porque isso ajuda no processo de destruição da gordura e, ao mesmo tempo, ele também trata a questão da flacidez. Eu acho que o Tide é uma ponteira robótica, se vocês estão olhando ali. É, a luzinha vermelha é a aplicação, então é de uma maneira é um scanner que vai sendo aplicado nas áreas com a gordura.
Normalmente o protocolo são umas 4 sessões que conseguem então destruir a gordura através do calor. Eu acho que é uma outra modalidade. Nós estamos falando de todos os procedimentos minimamente invasivos. Nós não estamos falando aqui de lipoaspiração, de métodos outros de ultrassom que trabalham também radiofrequência invasiva. Nós estamos falando de pacientes que procuram tratamentos para ir embora, fez e vai embora, né? Minimamente Sim. invasivos, como a gente costuma falar. Quem não tem coragem, né, de fazer uma cirurgia, fazer uma lipo, e eu nem tenho essa indicação, né, nem Sim. precisa. Tem uma pergunta da Kitty Ortiz, a gordurinha embaixo do bumbum, como acabar com ela? Nem com a academia eu consigo. Talvez ela esteja falando ali da Aquela bananinha. bananinha, é. É. Então, acho que precisa ser bem analisado qual o grau da flacidez. Normalmente vem a flacidez junto, então precisa ser tratado. Se tem gordurinha. E os bioestimuladores, a gente vai falar daqui a pouco, eles precisam talvez ser injetados acima, né, do glúteo, para não pesar nessa região. Você tem alguma experiência com essa bananinha? O que você já sugeriu de tratamentos? Normalmente o bioestimulador, e é exatamente isso, nós fazemos vetores acima do glúteo para ter essa sustentação, isso já melhora bastante esse aspecto. E eu tenho uma experiência legal com o Vela Shape. Eu acho que ele, pelo menos eu fiz já também com a Tassi, e Sim. eu achei que teve uma melhora muito legal dessa bananinha. Minha, tá. Porque o Velocshape Muito ele associa a radiofrequência bipolar, a massagem mecânica, o vácuo a e, sucção, e e tem o a infravermelho. radiofrequência e o infravermelho. Vermelho. Eu acho que é uma tecnologia também interessante. Eles tiveram uma evolução, né? Atualmente já está no Velocshape 3. E me parece. Quantas sessões são? Qual é o protocolo com vela? Aí depende também, mas normalmente 6 a 8 sessões quinzenais. E aí Uhum. pode-se fazer uma manutenção, né? Vira e mexe, faço alguma sessão uma vez por mês, a cada 2 meses, vou Uhum. fazendo. E, lógico, Uhum. associado à atividade física que não pode parar, né? Sim. Quando você faz um protocolo para o paciente, eu vou casar daqui a 6 meses, você faz uma sugestão desse tratamento e a manutenção disso, como é que é programada? Porque às vezes as pessoas têm um pouco, né, da ilusão. Eu vou estar ótimo para essa situação X e depois volta tudo. Qual é a orientação assim que deve ser seguida na sua opinião? Referente a qual tratamento que você Ao está falando? protocolo geral. O protocolo geral. Normalmente fazemos essas sessões iniciais, né? De cada uma tem uma indicação, e depois é o que a gente fala, precisa voltar, precisa fazer, dependendo, uma vez por mês, ou a cada 3 meses, a cada 6 meses, não dá para parar e largar, porque senão volta, né? Nosso corpo é muito dinâmico, então tudo volta para a natureza ali, né? É o que eu costumo dizer, né? Você vai voltar, logicamente, ao seu dentista, você vai voltar ao seu cabeleireiro. Acho que existem algumas questões bastante importantes nesse sentido. Tem uma pergunta aqui que me mandaram na caixinha de perguntas. O nome dela é S. Muniz 2010 sobre estrias. Eu tenho uma observação a ser feita que nesta pandemia, eu acho que alguns pacientes têm nos procurado e as mães, acho que precisam ficar muito alertas nas adolescentes no aparecimento das estrias. Porque como houve ganho realmente de peso, muitas adolescentes estressadas, tendo aula em casa, esse home office e tudo isso, fala um pouquinho das estrias. Quais as regiões que normalmente mais aparecem nos adolescentes, as estrias? Normalmente nas meninas aparece em glúteo e nos seios. Às vezes, dependendo se tem um ganho de peso muito grande também no abdômen. E nos meninos é comum nas costas, Uhum. né? Nas costas, às vezes no bíceps, quando começa a malhar. Uhum. E lembrar que o estirão, né? A criança vira o adolescente, aquele crescimento Sim. acaba rompendo aquelas fibras que muitas vezes não estão hidratadas. E das estrias, tratamento tópico, qual é a medicação que pode ser sugerida?
em tratamentos que a gente mais tem feito minimamente invasivos? Na sua experiência, qual tem sido? Eu acho que dos tópicos, a hidratação mesmo, né? Tem vários ativos que ajudam os óleos de semente de uva, rosa mosqueta, e os hidratantes em geral. Mas normalmente nós associamos o ácido retinóico, né, para melhorar essa questão das estrias, que normalmente ajuda mais com as estrias vermelhas, que são as mais recentes. É. Porque eu acho assim, mas também preciso saber que quanto mais precoce, as vermelhas são muito mais fáceis da gente tratar. Então, peelings de ácido retinóico é uma coisa antiga que eu adoro, mas também os lasers. Então, todos os lasers que vão tratar vasinhos, né, eles vão ajudar muito no tratamento das estrias. E a Adriane Vilarim, um beijo, que bom que você está aqui. Ganho de peso aumentou muito na pandemia, com certeza. E o ganho de peso em adolescente, muitas vezes, realmente. Eu acho que houve um aparecimento maior de estrias pós-pandemia. Agora, o nosso queridinho mesmo para estrias, vamos mostrar aqui o que a gente adora. Cadê? Vamos ver. Ah, não, aqui são os bioestimuladores. Ah, não, faltou. Vamos falar um pouquinho, pulando. A gente ia falar do Tixel, que é o que a gente mais gosta para as estrias, mas eu não tenho o filminho dele. Fala um pouquinho do Tixel para a gente. Ele não é um laser, ele é uma Não, o fonte de calor. Tixel o Tixel é uma fonte de calor, é uma termoporação que nós chamamos. Então, ele chega a uma temperatura e a ideia disso é melhorar essa formação, melhorar as fibras que tem, né, de colágeno e uma nova formação das fibras, uma reorganização. Então, a gente vai estimular as células, são os fibroblastos, a produzir um colágeno novo. Uhum. Eu gosto muito do Tixer. Ele é uma tecnologia que chegou uns 3 anos, eu acho, atrás. No começo, eu fiquei assim, um pouco na dúvida, vamos ter, não vamos ter. Eu acho que ele tem tido resultados. Na minha experiência, para estria excepcional, muito interessante, e também para cicatrizes. Então, cicatrizes, que a gente sempre usou laser de hélio, laser de CO2, eu acho que ele dá uma resposta um pouco superior. E o mais bacana do Tix é que ele também, então, promove esses microferimentos, né, através desse 400 graus, que a gente prepara os funículos para entrar a medicação, que nós chamamos de drug delivery, que é, então, a imersão de medicamentos para a absorção muito mais efetiva. Normalmente, nos drug deliveries, a gente tem usado quais princípios ativos? Na estria, vitamina C, fator Normalmente de vitamina crescimento. C, fator de crescimento, tem um composto, é um booster ali, né? Uhum. Que aumenta a firmeza. Então, mas é basicamente isso, fatores de crescimento e vitaminas. Tá. Bom, a gente falou de celulite, vamos falar um pouquinho de flacidez. Então, flacidez, além dos aparelhos, nossos queridos bioestimuladores. Qual a sua opinião? Você tem alguma preferência para corpo? Fala um pouquinho dos bioestimuladores para a gente. Os bioestimuladores são substâncias que nós temos, né, os mais comuns, o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio, são os que nós costumamos usar mais. Para corporal, normalmente eu acabo usando um pouquinho mais em abdômen, a hidroxiapatita de cálcio. O que eles vão fazer, na verdade? Estimular o teu fibroblasto a fazer uma inflamação local ali, isso vai fazer uma nova produção de colágeno. Então, são injeções que nós fazemos, e aí acho que aí tem um videozinho, né? Uhum. E aí nós aplicamos e esse produto é massageado. Normalmente ele não tem uma resposta na hora, né? Então, como ele vai fazer essa produção, esse estímulo do colágeno, é a partir de 30 dias, resultado final em 3 meses, né? Dessa produção. Então, normalmente nós acabamos, dependendo do grau de flacidez, a gente indica de 2 a 3 sessões Então agora é mensais. hora, né? Então, outubro, novembro e dezembro dá para ir para o verão sem canga em janeiro, provavelmente. Agora, Sim, tem que os fazer já. bioestimuladores
você associa também com o ultrassom microfocado em algumas áreas do corpo? Qual o Sim. protocolo assim, que você mais gosta, por exemplo, para o colo? A gente está falando de corpo, não estamos falando só da cintura para baixo. O colo é uma área super importante que às vezes a gente esquece, as Que pessoas esquecem de não passar pode fio deixar, solar e né? tal. É, No colo, por exemplo, você usa bioestimuladores associado ou uso, não? Como é que você faz? colo, pescoço, abdômen, que é o que eu faço mais, e glúteo, Uhum. associo o bioestimulador primeiro e depois o bioestimulador, não, o ultrassom microfocado e depois o bioestimulador. Tá. Eu gosto bastante. E normalmente faz, então, 3 sessões. Você usa agulha ou usa cânula? O que você prefere? O De- que o paciente tem preferido, assim, em termos de Depende da dor ou não? região, mas em geral eu tenho feito mais com cânula. Cânula é como se fosse uma agulha sem corte na ponta, né? Então, o que que a gente faz? A gente entra, por exemplo, aqui no pescoço, a gente entra numa região que a gente consegue acessar mais uma área maior, fazendo menos hematoma, são menos furos, então vai ter menos efeitos, porque a maioria dos pacientes chegam e não querem ficar com roxinho, né? Ah, Então a gente tenta minimizar isso, com agulha fica um pouco mais. uhum. Mas eles toleram super bem. Eu também acho que os estimuladores de colágeno, tanto a hidroxiapatita de cálcio e o Sculptra, são divisores mesmo, porque a própria celulite, como a gente falou, vai tratar a trave, vai melhorar a drenagem, mas você consegue melhorar aquele bumbum, por exemplo, de celulite com o próprio bioestimulador. Acho que ele tem um efeito também de preenchimento a princípio e essa remodelação de colágeno que vai acontecer até 3 meses. Eu acho que é alguma coisa que realmente, se a gente for falar, mudou muito, os tratamentos corporais mudaram muito com a chegada dos bioestimuladores. Porque antes a gente só tinha as tecnologias ou só tinha as injeções, a famosa mesoterapia, intradermoterapia desde os anos 80 que a gente usa, e deoxicolato, mas eu acho que houve uma mudança de conceito com os bioestimuladores. O que a gente costuma falar é que a gente tem que fazer a nossa poupancinha de colágeno, né? A partir dos 30, a gente vai perdendo 1% de colágeno. Então, por mais Uhum. que você faça as sessões ali, 2, 3 sessões, no ano que vem, o ideal é fazer mais uma sessão. A gente precisa ir fazendo essa reposição. Uhum, uhum. Aqui uma paciente, a Carmen Terezinha, não gosta de fazer mais skin boost porque fica toda roxa. O que você tem de conselho para ela? Então, é possível fazer com cânula também. Hoje eu tenho feito, ainda mais aqui em região de olhos, antes a gente fazia um monte com agulha, agora eu tenho feito com cânula, os pacientes saem bem, não fica com roxinho. Sim, também concordo. A Madalena Martins, ela mandou aqui no meu direct uma pergunta, flacidez interna de coxas. O que você sugere para ela? Flacidez de interno de coxa, é uma área difícil de tratar, né? O bioestimulador é a Tá. primeira coisa, depende também do grau, né? Normalmente, interno de coxa vai mais sessões, 3 sessões, varia bastante. A resposta é muito boa. Mas de manutenção, a gente costuma associar a radiofrequência. Ela dá um boom aí maior, uma firmeza maior na E região. aí, quando a gente associa a radiofrequência, por exemplo, faz o que primeiro? Bioestimulador ou faz uma manutenção? Porque tem que dar uma distância entre as aplicações. O protocolo, como é que seria mais ou menos? Primeiro nós fazemos o bioestimulador, fazemos as sessões que têm que ser feitas, que foram indicadas, né, a cada 30 dias, então são Uhum. mensais. E aí a gente aguarda, eu peço para aguardar pelo menos 30 dias para começar a radiofrequência. E aí a Uhum. radiofrequência depende um pouco da disponibilidade, porque pode ser semanal, pode ser quinzenal. Mas para uma manutenção pode ser mensal também, né? Tem os protocolos, mas tudo a gente vai depender um pouco da disponibilidade do paciente, né? Sim. E a famosa fonte de proteína para colágeno. Toma colágeno, não toma colágeno, hidrolisado, belisol. Quais são as duas categorias de se tomar o famoso colágeno que a gente perde 1% ao ano? Qual é a sua orientação via oral? Normalmente a gente passa o Verisol, né? Uhum. Fazemos um shake booster
E Uhum. Associado com todos os princípios ativos, silício orgânico e aquele ex-nutriment, que eu acho que é isso, super, ou super, o super importante. X-Nutriment ou o Nutricolin. Nós Uhum. costumamos associar, porque eles são os princípios ativos que vão fazer essa formação, vão ajudar na formação do colágeno, né? Mas daí também tem muita gente assim, eu vou tomar colágeno, vai ficar tudo durinho? É uma pergunta muito engraçada, porque é a mesma coisa, você vai tomar BCA, whey, você não vai fazer musculação, quer dizer, não vai dar certo. Essa questão é uma questão de fonte de proteína, fonte de aminoácidos, para você, com os tratamentos, você Isso vai obter o potencializar, colágeno né? novo, exatamente. E aí, assim, tem muita gente perguntando aqui sobre os músculos, então vamos falar de músculo, porque eu acho que com essas tecnologias todos esses últimos anos, a gente nunca teve nada especificamente para tratar músculo. E eu acho que é realmente um divisor de águas essa questão dos campos eletromagnéticos. Está super na moda, só se fala nisso nesse ano, já há uns 2 anos. E, na verdade, o que é isso? Os campos eletromagnéticos são, então, é, aparelhos que vão emitir campo eletromagnético para nós aumentarmos a musculatura. E por que músculo é tão importante? Eu tenho estudado bastante sobre músculo, tenho achado muito interessante, porque musculatura é o que nos deixa em pé. E o ser humano, ele foi, nesses milhões de anos aí de evolução, eles foram feitos para durar até 30 anos. Não sei se você sabia disso. Então, essa longevidade, ela foi aumentando aos Aumentou poucos. muito, né? Né? Na Europa do século passado, era 45, 50 anos. E aí, vamos, nos anos 60, a gente via os sexagenários. Né? Chegar aos 60 anos era uma coisa, né, maravilhosa. Eu lembro da minha avó, que morreu aos 63, e era uma senhorinha lá de cabelinho branco e era outro estilo. Hoje em dia, se nós não tivermos músculos, nós não vamos chegar a ter uma longevidade saudável. E foi em 88 que um cientista em Boston, Rosenberg, que descreveu pela primeira vez o que era sarcopenia, que é a diminuição de massa magra no nosso corpo. E hoje em dia se sabe que nós perdemos 2% de músculo ao ano a partir de 50 anos. A coisa é muito séria. Então, Sim. o trabalho muscular, ele é muito importante para a nossa longevidade. A contração da musculatura, quando você faz exercício, libera umas proteínas chamadas mioquinas ou miocinas, que vão regularizar vários órgãos, inclusive o nosso cérebro. Então, a questão de fazer músculos com o decorrer dos anos, obrigatoriamente, com exercício sério, tipo musculação ou funcional. Não adianta falar, vou fazer exercício, trabalho aeróbico, vou caminhar, vou fazer esteira. Não é este exercício que muscula. E aí chegaram esses campos eletromagnéticos, que eu acho sensacional, porque os estudos estão mostrando em aumento de até 20% da musculatura feito em ressonância. Você já fez o aparelho? Você já... Eu tô fazendo, Ah, eu fiz acho que 7 sessões. Eu não terminei ainda o protocolo, mas eu tô tá. fazendo, tô gostando bastante. A gente sente tonificado mesmo, né? Como a gente Uhum. associa, eu faço musculação, faço atividade 3 vezes na semana, então eu percebi que potencializou mesmo. Uhum. A gente está mostrando ali, ó, são as duas placas do campo eletromagnético. Existem alguns protocolos, né, que são específicos para homens, para mulher, ou se você quer realmente fazer uma hipertrofia ou só uma fisioterapia no sentido de você estar mais estabilizado. Porque eu acho que é importante, né, nós falarmos um pouco dessa situação chamada. Nós temos uma musculatura que envolve tudo: o abdômen, a lateral, a parte dorsal, incluindo o assoalho pélvico. Isso nós chamamos de core. E se Core. você consegue um trabalho, por exemplo, bastante importante de abdômen, que é o que o Pilates muitas vezes faz, você acaba não tendo dor nas costas. Uhum. Você fez quantas sessões? 7 sessões em que Eu fiz região? umas 7 sessões no abdômen. No Fiz abdômen. abdômen e fiz uma no glúteo para sentir como é que era. Sessões são indolores. Você Uhum. sente ali aquele.
não é um incômodo, você sente recrutar ali suas fibras, né? Porque o Uhum. CM-Slim, o que ele faz? Tem esse campo eletromagnético e ele vai fazer 20.000 contrações supramáximas em 30 minutos. O que são essas contrações supramáximas? Elas são acima do que a gente conseguiria fazer se fosse sozinho, né? Na academia, fazendo um abdominal. Ele recruta muito mais fibras. Então, por isso que Uhum. ele é mais intenso, mais potente. Uhum. Adriana Miranda dizendo que adorou o resultado, mas Adriana, você é super disciplinado, A você Adriana é. realmente é. E aí obtém um resultado melhor também. O doutor Bruno também gostou, está todo mundo elogiando os semizinhos, também fez o abdômen, adorei. É, Doutora eu Andréia acho quer que sim. fazer. Vai lá na Quem, doutora clínica. A Andréia? doutora Andréia. Agora, eu acho o seguinte, além da musculatura, o que a gente percebeu em alguns casos, e está descrito em alguns estudos também, a questão de perder um pouco de gordura. Vamos ver se dá para dar uma olhadinha. Olha aqui que É, interessante essa paciente. Então, ela fez as 10 sessões do CM Slim. A nossa intenção era realmente trabalhar a musculatura, mas também existe uma perda de gordura. Eu acho que ele você acompanhou essa paciente? acompanhei. Na verdade, eles mostram pra gente que os estudos diminuem 18%, né? Porque ele tem uma função de HIIT. Então, que é aquela Uhum, atividade que nós fazemos de alta intensidade e que fica, que ela é prolongada por 24 horas. Então, isso faz aumentar o metabolismo e aí faz ter queima de gordura. Essa uhum, paciente, ela fez 10 sessões, que normalmente nós uhum, indicamos de 8 a 10, ela fez as 10 sessões. E teve, uhum. nítido, né, essa melhora, tônus e perda de gordura. E aqui também houve uma perda da gordura, inclusive o reposicionamento, você vê a musculatura, né, dos oblíquos Essa, ficando. essa paciente tinha também um pouco de diástase abdominal, né? Que é por conta do parto, né? A musculatura afasta e Uhum. aí era nítido, assim. Então, com o aparelho, ela conseguiu reposicionar essa musculatura. Ó, o doutor Bruno está me provocando, doutor Otávio. Ouvi dizer que seu oblíquo. Vou, tá bom, doutor Bruno. Aqui, Ai, aceito o quer fotos? desafio. Pode Ah, olhar. Aqui então, gente, são 10 sessões. Eu já é não você, estava ruim, hein? Já doutor? estava ok ali em cima. Ah, Depois de 10 sessões, eu vejo os oblíquos melhoraram e está começando a aparecer um pouquinho de gominhos. Não é gominhos, né? Com essa idade a gente não six espera tantos pack. gominhos. Mas eu adorei o resultado, porque realmente você percebe aqui na lateral também, você começa a ver o início de alguns gominhos e os oblíquos. O que eu fiquei muito impressionado foi com realmente a definição de oblíquos. Então, eu realmente não só acredito, eu acredito muito nessa tecnologia, a gente tem visto resultados. A Adriana, elogiando meu abdômen, Adriana, não é assim, o seu é saradésimo. Mas eu adorei sim o resultado, Adriana. Eu acho que é alguma coisa que veio para ficar. É uma tecnologia que vai ter esse lado, inclusive, né, fisioterapêutico. Como eu falei, esses estudos mostram cada vez mais que a musculatura é consumida. Ela é consumida. Em pacientes com câncer, o câncer cresce porque é solicitada a proteína desse músculo. Então, existem estudos, pesquisas da Organização Mundial de Saúde, mostrando no ano 2000 tiveram 72 milhões de pessoas com 80 anos. E é previsto no ano 2050 434 milhões de idosos chegando aos 80, 90 anos. Uau. Vamos ver se a gente chega lá. E aí eu acho que a grande questão, o grande incentivo, a grande dica é nós trabalharmos a musculatura mesmo. O que você acha, doutora? Com certeza, com certeza. E eu acho que tem não é só procurar essa definição muscular, né? É questão de saúde mesmo. Às vezes tem bastante gente que tem essa dificuldade de ir para academia, tem algum problema no joelho, ou até
os idosos mesmo, e isso ajuda a trabalhar, porque você fica, faz uma máquina ali, deitado, Uhum, você pode estar, uhum, você tá deitado, né? sim. E tá lá fazendo atividade, tá lá É. recrutando fibra e formando E músculo. eu acho que até assim, um incentivo para quem está muito parado, que não sabe, não tem, começa a fazer um protocolo de umas 10 sessões, você vai sentir um pouco de fortalecimento dessa musculatura e, de repente, toca a vida adiante. E, obviamente, não existe milagre. Isso daí deu resultado, precisa da manutenção. Eu fiz as 10 sessões, estou mantendo uma vez por semana. Lógico, eu tenho a facilidade de estar aqui na clínica, mas se você conseguir a cada 15 dias, eu acho que é uma boa dica. A Cristina Monteiro fez uma pergunta mais acima, perguntando se poderia ser feito nas costas, porque tem uma compressão de C3 e C4. Não, ele deve ser feito no abdômen. É o abdômen que deve ser fortalecido. Aí se vai repercutir lá na sua questão dorsal. É, O Bruno perguntou lá em cima se pode ser feito em membros superiores. E pode, existe a ponteira que faz nos braços, né? Tem bíceps, tríceps, uhum. também, além, né, do abdômen glúteo, tem quadríceps, né? Então a coxa, ele pode ser usado em várias áreas. Sim, depende do tempo. Tem pacientes que estão ficando aqui uma hora e meia. Faz glúteo, faz abdômen e ainda faz tríceps ou bíceps. É realmente uma dedicação. A gente está super disputado. Para conseguir um horário aqui para mim, eu tenho que ver o Então, sábado ou à eu dei uma noite. barrada nas minhas sessões, porque quando eu tenho tempinho livre, o aparelho está lá, é o nosso funcionário do mês, né? E aí, em falando em campo eletromagnético, eu queria, assim, a gente já está quase acabando, eu queria abordar uma outra questão, que é o assoalho pélvico. A gente falou de toda a musculatura abdominal, dorso, etc. E o assoalho pélvico, ele é super importante também para a nossa postura e, obviamente, para a prevenção da incontinência urinária e também para a melhora da qualidade da performance sexual. Então, existe uma cadeira com este mesmo princípio ativo do 6 Lean, tem até um filminho aqui, que na verdade ela emite esses campos eletromagnéticos. Você senta com a roupa mesmo, essa cadeira, você se posiciona e recebe essas contrações. Aqui no caso são 11 mil, diferente de 20 mil do outro, que vai trabalhar toda essa questão dessa musculatura do assoalho pélvico, melhorando pós-parto, incontinências leves, Incontinência incontinência... leve. Exatamente. E a gente tem visto, inclusive, alguns urologistas mandando pacientes para nós pré e pós a cirurgia da próstata, porque você está realmente trabalhando de uma maneira bastante intensa e é uma forma preventiva. Então, como a gente, essa questão da musculatura em todas as regiões, eu acho que se a gente puder fazer os trabalhos de musculação na academia e fazer algumas sessões desses campos eletromagnéticos, seja na cadeira, seja no 6 Lean, a gente vai chegar com 90 anos com mais qualidade, você não acha? Com certeza. O importante é chegar com qualidade, né? Com vigor. Não, com certeza. E a tendência hoje em dia é chegar com qualidade. A doutora Andréia está aqui conosco, é a nossa geriatra, e sempre fala dessa questão da longevidade saudável. Aliás, Andréia, está marcado, vamos fazer uma live daqui a 15. Semana que vem a gente começa outubro, aliás, amanhã é 1º de outubro, festa, aniversário, e Festa, começa o mês rosa. E o Tô mês já em rosa homenagem aqui ao Outubro Rosa. exatamente. E aí a gente vai estar fazendo semana que vem uma live com eu vou anunciar, uma ginecologista super querida. E aí, a doutora André, a gente faz com você daqui a 15 dias. Quero saber todas as novidades, você sempre tem ideias incríveis para nós chegarmos aos 90, com qualidade. Doutora, fala as suas palavrinhas finais que a gente precisa terminar para Ei, acabou eu conseguir rápido. salvar. Primeiro, sempre conversando com você, doutor. Eu acho que a gente está vivendo aí num mundo que as pessoas estão obcecadas por beleza, com padrões. E eu acho que a gente tem sim que se cuidar para chegar lá na frente bem, mas eu acho que a gente tem que ser gentil com a gente, né? Tem que ser gentil com o nosso corpo. Então, acho que eu gosto muito de seguir essa linha, né? Sem grandes neuroses,
Mas eu acho que ter uma vida regular e saudável já vai ajudar bastante, né? Com certeza, essa questão mesmo bem holística, né? O emocional, o afetivo, o físico, e sem loucuras e sem grandes cobranças com a nossa imagem corporal. Obviamente é muito bom a gente se olhar no espelho, se achar ok, Sim. equilibrado, com saúde. Nosso maior patrimônio é a nossa saúde. Eu quero agradecer a todos, obrigado, doutor, por estar conosco, e eu vou salvar aqui a live para quem quiser ir divulgar. E muito obrigado, uma ótima semana, feliz aniversário. Amanhã a gente Obrigada. comemora. Beijo. Aqui. Até. Tchau, tchau. Tchau.